Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Sim. Estou vendo algumas pessoas que a gente vê com mais frequência. Com alegria estou vendo que tem uns rostos novos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Para aquelas pessoas que estão chegando agora, eu vou fazer uma pequena explicação do que é o nosso grupo e o que a gente faz. Nosso grupo é o Grupo Sim, Espíritas de Michigan em inglês, Spiritists in Michigan. A gente se reúne aqui toda quinta-feira, 7h30 da noite. Aqui, para quem está nos vendo pela internet, nossas reuniões acontecem na Milha 13, entre Farmington Road e Orchard Lake. O lugar chama Unity of Farmington Hills. A gente realiza essas palestras das 7h30 até as 8 horas. A gente tem um livro de vibrações que vai começar a rodar, se já não está rodando por aí, para vocês escreverem o nome daquelas pessoas que vocês querem que a gente faça vibrações. A gente tem a evangelização infantil, então fiquem à vontade para trazer as crianças quando quiserem, que a gente tem uma instrutora ali para as crianças. A gente tem a biblioteca, que deve estar aqui do lado de fora, que vocês podem pegar livro emprestado, só falar com algum de nós, que a gente vai fazer o check-out, vocês leem, levam o tempo que precisarem para ler, mas vão avisando a gente e depois trazem de volta para a gente. A gente tem um grupo de desenvolvimento mediúnico que se reúne após a realização dessa reunião pública, né, que é fechado só para as pessoas participantes do grupo mediúnico, que já participam. Após a prece a gente faz um passe magnético na sala do lado aqui. E, de segunda-feira a gente tem uma reunião via internet, no Zoom, às 8 horas da noite, onde a gente atualmente está fazendo o estudo do livro dos médiuns, para ajudar o desenvolvimento mediúnico daqueles que têm interesse. E, eventualmente, a gente faz alguns eventos de caridade. Após a pandemia, a gente está com uma certa dificuldade de agendar, porque o pessoal está tudo lotado, está sem data para a gente agendar, mas a gente vai continuar tentando, e assim que a gente tiver uma data, a gente avisa vocês. Quem tiver interesse de participar, a gente fica alegre de receber vocês para participar junto com a gente. Quem tiver interesse e gostar e quer participar mais do centro, quiser ajudar a gente, seja com o seu trabalho, ajudando a gente aqui nos trabalhos do centro, seja ajudando a gente financeiramente a manter o aluguel do local, fala com alguém de nós, 100% voluntário, então quem tiver interesse, fiquem à vontade para falar com a gente. A gente vai dar todas as diretrizes e ajudar vocês a se integrarem ao nosso grupo. Então, sem mais delongas, eu vou fazer uma prece, porque uma prece é muito importante antes da gente começar a nossa palestra. Eu trouxe uma prece hoje, que é uma prece para reuniões espíritas. Então, ela vem temática aqui. Então, vamos lá, vamos relaxar, vamos nos colocar em concentração, colocarmos em posição de receber as mensagens, as vibrações, para que a gente possa absorver o conteúdo dessa palestra. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura da verdade. A verdade, da impostura à verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem algum deles introduzir-se aqui, não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência, para com
com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos, consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os de bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao Espírito, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. Que assim seja. Essa é uma prece que é destinada a reuniões espíritas, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, na seção no Livro dos Espíritos, na parte de lei da adoração, nas preces espíritas. Tem preces lá para todos os tipos muitos tipos de situações que possam encaixar para todos nós. Bom, o tema da palestra de hoje, da conversa que a gente vai ter aqui hoje, é sobre a ação e a eficácia da prece. Eu fazendo estudo, estudando para essa palestra, eu sempre tento achar bastante material para aprender, e eu sempre aprendo muito bem, bastante, como disse o Cleiton na semana passada. Eu achei alguns estudos, alguns já antigos, de 1982, 1988, 1998, inclusive o mais recente, que muitos de vocês conhecem, do Masaru Emoto, que é um estudo que demonstra os efeitos de preces, intenções, mensagens que são destinados à água e qual é o resultado que isso traz nas moléculas de água como fotografadas naquele estudo. Aquele estudo é muito interessante, fique à vontade para pesquisar sobre esse estudo, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é muito interessante. Eu assisti também uma palestra de um português chamado José Lucas, da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Achei bem interessante ele falando de Valdo Pereira Franco, achei legal essa conexão. E ele fala uma coisa lá que eu achei interessante. Ele fala da diferença entre orar e rezar. Segundo ele, orar, a definição da palavra é falar, discursar. Rezar seria ler em voz alta, repetir palavras memorizadas. Muitas vezes a gente reza. E o costume do passado, eu diria, inclusive o nosso background religioso do Brasil, nos dizia que quanto mais a gente rezasse, por exemplo, fazer 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, aquilo ia trazer um benefício para a gente. Só que quando se reza, nem sempre se ora. Mas quando se ora, não há necessidade de rezar. O que isso quer dizer no meu entendimento? Que eu achei bastante interessante. Se você reza, você está só repetindo palavras, e aquelas palavras não saem do seu coração, o efeito daquilo é muito pequeno. Toda prece, ela tem um efeito positivo. Mas a gente está falando da diferença da prece e da oração. Então, se você está só repetindo aquelas palavras, você tem uma boa intenção, mas se aquelas palavras não estão saindo do fundo do seu coração, o impacto daquela prece não é tão grande. Você não vai atingir espíritos, a quantidade de espíritos que você consegue quando você ora. A oração é a prece que vem do fundo do coração, aquela que você realmente tem a intenção de fazer, que é o que você realmente pensa. É você realmente se conectando com Deus, com a espiritualidade, com a divindade, seja em qualquer religião. Eu não estou falando aqui só da prece espírita, né? Essa é uma palestra espírita, sob a ótica espírita, mas pode se aplicar a qualquer religião, né? O Espiritismo, no capítulo 27, que é a capitulação da prece,
transmissão do pensamento, fala: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então essa prece muitas vezes é para Deus, essa prece muitas vezes é para uma outra pessoa, para um outro ente querido encarnado. Às vezes essa prece é de um ente encarnado para um outro ente desencarnado ou amigo desencarnado. Muitas vezes a prece é de um ente desencarnado para um ente encarnado. Então, é a forma de comunicação universal, ou diria assim, universal mesmo, do universo todo, que a gente tem entre os seres, né, encarnados e desencarnados. E para entender isso daí, o Evangelho continua, né? Para que a gente consiga entender essa comunicação da prece, a gente precisa conceber que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O Babler gosta bastante de falar que no universo só existem 3 coisas, né? Deus, o Espírito e fluido cósmico universal. Aquilo que não é Deus, não é. Aquilo que é Deus, que é só Deus, né? Não é Espírito e nem fluido cósmico universal. Se é Espírito, não é os outros 2. Todo o resto é fluido cósmico universal. Então, a gente tem que entender que a gente está mergulhado nesse fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele dá forma à matéria, ele dá forma para o nosso corpo. Tudo que não é Deus ou Espírito é o fluido cósmico universal. Toda a matéria que a gente conhece, mesmo aquela que a gente não vê, né? Porque o ar a gente respira, mas a gente não vê. A gente sabe que a gente precisa dele para viver. Então, que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. O som trafega pelo ar, comprimindo o ar. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas. Chegam até certo ponto, porque vai enfraquecendo conforme você vai perdendo energia. Né? Ao passo que as do fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Ou seja, dirigido o pensamento a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, vai chegar. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, a importância da prece está saindo de dentro do fundo do nosso coração. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si. Essa é a forma de comunicação de espírito para espírito, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, essa explicação demonstra ou explica, né, que o poder da prece, como ela pode exercer ação direta e efetiva de uma pessoa para outra pessoa. Mas nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus. E é muitas vezes quando o espiritismo, em muitos casos, acaba deixando de ser popular. Porque muitas pessoas acreditam que se você rezar com bastante fervor e você pedir com bastante vontade, você vai ter tudo aquilo que você quer. Como os nossos filhos pedem pra gente com bastante fervor e vontade para comer doce antes da janta, por exemplo. Mas a gente, como pai, sabendo o que é melhor para os nossos filhos, a gente fala, olha, antes da janta não. Talvez depois da janta, vamos combinar assim. E muitas vezes os filhos ficam frustrados, porque não é aquilo que eles queriam. Eles acham que a gente está fazendo mal para eles. E da mesma forma, às vezes quando a gente faz a oração, de todo o nosso coração, a gente não consegue aquilo que a gente esperava na nossa oração. Porque Deus é o nosso Pai e Ele quer o melhor para nós. E a gente muitas vezes não sabe o que é melhor para nós.
Então, uma grande parte do entendimento dessa relação nossa com o nosso Pai Celestial é entender que a gente, muitas vezes, sem saber, a gente está recebendo aquilo que a gente precisa naquele momento. A gente, talvez, em muitos casos, as pessoas falam, putz, quando aconteceu aquilo para mim, eu achava que era uma coisa muito ruim. Depois eu fui ver que aquilo era uma coisa boa para mim. Então, a prece é a nossa forma de se comunicar. E com certeza, quando a gente faz uma prece que é do fundo do nosso coração, ela sempre é ouvida. Deus considera tudo que a gente se comunica com Ele do fundo do nosso coração. E orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, todos nós, e quando a gente estuda isso daqui, né? A gente percebe os erros que a gente comete, né? A gente toma decisões e a gente não faz uma prece, a gente não faz uma introspecção. Muitas vezes a gente acaba tomando decisões que a gente percebe que não foram as melhores. E quanto mais a gente se acostumar a se comunicar com o nosso espírito guardião, porque todos nós temos, desde o nosso nascimento, um espírito bom que está sempre ao nosso lado, é o nosso espírito guardião primário. Outros espíritos podem também estar ao nosso lado, que são espíritos simpáticos, amigos, podem ser parentes, desencarnados, pessoas que a gente conheceu em outras vidas, a gente nem conhece nessa vida, que também são nossos guardiões secundários. Mas eles estão sempre à disposição para nos ajudar, mas a gente tem que abrir a porta, a gente tem que estar disposto a receber essa influência que eles estão dispostos a nos dar. Bom, Kardec, antes disso, qual é o caráter da prece, qual que deve ser o caráter da prece, segundo o Livro dos Espíritos, né? Porque pergunta Kardec, qual é o caráter da prece? E a resposta dos Espíritos é louvar, pedir e agradecer, né? Muitas vezes a gente pede, esquece de louvar e agradecer. Então, essas três coisas que são importantes para a gente fazer na nossa prece. Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? E a resposta é, se faz mais forte sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Esse é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. E continuam os espíritos, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Muitas vezes, a gente sentado na nossa cadeira ou deitado com a cabeça no colchão, só pensar, a gente começa a falar. A prece não precisa nem sair da boca, a prece pode estar só aqui. Porque lembra, a forma de comunicação é de espírito para espírito, da nossa mente. Então, aquilo que a gente já está pensando, os espíritos já estão ouvindo. Jesus falou, né? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Quem eram os hipócritas? Os fariseus, que viviam repetindo e vendendo, inclusive, preces para as pessoas, para ajudar aquelas pessoas. Que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não os torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que los peçais, antes que pedirdes, né? E tem também uma passagem que está no Evangelho de Lucas,
que fala assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Ao passo que o publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Disse Jesus nessa passagem, declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Isso quer dizer, é humildade, para que a gente reconheça as nossas falhas, não se coloque acima das outras pessoas, não julgue outras pessoas, porque o fariseu aqui estava julgando o publicano, estava julgando as outras pessoas. Perguntou Kardec: poderíamos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta dos espíritos, resumindo, é o seguinte: as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, se você, dentro de você, sabe que fez alguma coisa errada, qual a melhor forma de se sentir perdoado ou se sentir que está quite? É fazer o bem. Você pode, com certeza, fazer a prece. E com certeza essa prece vai ser ouvida. Mas os atos valem mais do que as palavras, segundo os espíritos aqui. Fazendo também uma analogia com os fariseus, que falavam muitas palavras, mas não tinham as palavras saindo de dentro do coração. Bom, e Kardec pergunta se você pode orar por outras pessoas também, de forma útil. E, resumindo aqui, se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão